eu não sabia nada, Érico. Eu não sabia nem o que que era design. Eu não sabia fazer uma edição de vídeo. Eu não sabia nada do marketing digital. Oi, Rayane, tudo bom? Oi, Érico. De onde você está falando, Rayane? Eu falo de Ipatinga, Minas Gerais. Ah, Ipatinga, tem um grande amigo de Ipatinga também. E vem cá, Rayane, em que nicho de mercado você fez 100 mil reais em 7 dias? Pediatria, na área da maternidade. Como é que isso tudo aconteceu, Rayane? Conta pra gente. Érico, uma história muito linda. E tudo começou quando eu realizei um grande sonho, que era ser mãe. Só que eu não queria ser apenas mãe, eu queria viver os meus filhos, né? E eu trabalhava como engenheira, né? E estava feliz, né? Realizando os meus sonhos também. E, de repente, eu me tornei mãe de três após uma espera de 5 anos. Então, de repente, a minha vida mudou muito, né? Eram três crianças ali que dependiam de mim. E eu buscava qualidade para guiar meus filhos, né? E eu busquei por um pediatra fora do plano de saúde, porque eu buscava um profissional competente e que realmente olhasse para a minha família. Eu não queria que olhasse apenas para algo, eu queria olhar como um todo, né? Porque afinal de contas, eram três crianças ali para a gente poder fazer toda a educação e guiá-los, né, durante todo esse momento. E aí eu encontrei esse pediatra, comecei a consultar os meus filhos com ele e, de repente, ele faz um webinário que mal sabia eu que era um lançamento, e eu participei desse webinário e fui a primeira aluna dele. Eu comprei o curso. E, de repente, né, eram mentorias em grupo, mas como eu tinha vendido apenas para duas pessoas, para mim no primeiro dia e no segundo dia uma outra pessoa, ele resolveu fazer as mentorias de forma individual. E ele começou a fazer esses webinários sem a forma de lançamento. Ele fez uma parceria com um amigo, uma parceria que não deu certo. Nesse webinário ele ficou muito frustrado com o resultado. E vai a Rayane aqui toda aplicada, estudando todo o curso dele, com três crianças, validando o seu processo e o seu método. E aí eu comecei a ver que o processo dele tinha muito a melhorar, porque ele não sabia nada do digital, ele não tinha Instagram. Então, ele enfrentava dificuldades reais, assim, né, até para fazer uma live, para produzir conteúdo. Então, eu peguei esse processo junto a ele. E aí eu comecei nas mentorias, além de, né, cuidar do meu bem mais precioso, que eram os meus filhos, e cada vez mais aprendendo, eu comecei a também ajudá-los de forma proativa, assim, olha, por que você não faz assim, né? Tá muito manual isso aqui, vamos melhorar. E ele me convidou para ser a coordenadora desse projeto. Até então, eu não fazia ideia de quem era Érico Rocha. Mas eu tinha uma missão ali junto a ele, que era impactar e transformar a vida de várias famílias. E eu comecei toda essa doação assim. E ele falou assim, ai, ai, vai lá no YouTube, vê o vídeo do Érico Rocha, busca lá, assiste essa e essa aula. E aí, na hora que eu tive aquele primeiro contato, que eu vi você, eu falei, meu Deus, ele é muito inteligente. Eu quero isso para minha vida. Eu preciso disso na minha vida. E aí, eu entrei para a forma de lançamento e aí a gente vai contar essa história aqui. Foi uma jornada muito incrível, assim. Não impactou só a minha vida, né? Impactou do meu especialista, de várias outras famílias que estão se beneficiando aí da nossa transformação. Que massa, que louco, né? É a primeira vez que eu vi uma pessoa que eventualmente lançou o próprio expert que fez o curso, né? Tá aí uma boa oportunidade que sempre está aberta. Mas aí, você entra na forma e como é que acontece a parada? Érico, foi uma transição muito difícil. Fazer a transição de carreira da engenharia para o empreendedorismo digital foi algo que me doeu muito, mas ao mesmo tempo me proporcionava a vivência, a qualidade com minha família, estar perto, uma condução quanto eu sonhei. E aí eu ficava naqueles dois pesos, né? A engenharia, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, Érico. Eu trabalhei para poder pagar meus estudos. Então, me tornar engenheira, né, e estar atuando na minha área, era algo muito importante para mim, importante também para minha família. Só que, de repente, eu me vi assim, meu Deus, e agora o que que eu faço? Com 4 meses, como eu volto para a jornada de trabalho? Eu saía às 6 horas da manhã, eu voltava às 19, 21 horas, eu trabalhava em finais de semana, eu viajava a trabalho. Né, como eu trabalhava em obras, então eu tinha que, às vezes, ir para uma outra cidade, passava a semana inteira fora. Então, você imagina como que seria a minha vida sem empreender no digital,
trabalhando como engenheira e tendo meus 3 filhos, sabe? Então, seria muito frustrante esse processo. E aí, né, comecei todos os estudos e, assim, o início exige muito do processo. Eu não sabia nada, Érico. Eu não sabia nem o que era design. Eu não sabia fazer uma edição de vídeo. Eu não sabia nada do marketing digital. Sabe, não é uma área em que eu buscava conhecimento, né? Afinal de contas, não tinha muita relação com a minha área de atuação. E aí, de repente, eu começo a fazer toda essa gestão junto ao pediatra, né? Então, ele não tinha uma equipe de design. Então, quem fazia tudo era eu. Eu fazia os posts, os vídeos, as páginas, toda a estrutura do lançamento, conciliando a jornada da engenharia. Então, de repente, eu falei assim, meu Deus, tá muito pesado para mim, não dá para levar, né? E ainda ter tempo de qualidade com a minha família. E aí eu falei pro pediatra, eu falei, olha, infelizmente eu não vou continuar no empreendedorismo digital, eu vou encerrar por aqui porque eu vou viver o meu sonho, que é a engenharia. E se eu estou aqui hoje, é graças a ele. Porque ele falou, olha, Rayane, você está vivendo o ego. Por quê? Porque não é porque você formou em engenharia que você tem que ser engenheira. Olha a gestão que você está fazendo dessa empresa. Olha a gestão que você está fazendo desses lançamentos. Porque assim, Érico, o 6 em 7, ele chegou em outubro de 2023. Mas eu ganhava o dobro do teto da engenharia já em janeiro de 2022. Então, assim, mesmo sem fazer o 6 em 7, financeiramente, eu estava bem, sabe, durante todo esse processo. Mas aquela dor de não ser engenheira. E aí, através dessa conversa que eu tive com ele, eu realmente falei assim, eu realmente estou vivendo o ego. E aí, decidi jogar o chapéu em cima do muro e falei, daqui para frente, a engenharia está encerrada na minha vida. E eu desinstalei todos os aplicativos que eu tinha, as ferramentas, AutoCAD, CPCAD, que eu trabalhava com estruturais, né? E aí eu falei assim, eu não quero mais saber disso da minha vida, porque toda vez que chegava um projeto, eu aceitava o trabalho. E aí foi a decisão mais assertiva da minha vida, porque a partir de então, que eu joguei o chapéu, né, por cima do muro, eu consegui melhorar os nossos resultados, impactar várias famílias. E isso me traz uma alegria muito grande, sabe? Quando você recebe os feedbacks das alunas, que você vê todo esse crescimento, esse impacto. E assim, eu acho que é para o cuidado bem mais precioso, sabe? Então, assim, me faz muito feliz. Você sabe mais ou menos qual foi o seu faturamento em 2023? 2023, Que foi o ano passado, né? os 600. 600 mil reais, né? 600 Imagina, mil né? reais. Não foi 600 reais. Olha que louco, né? E ainda assim, mais alinhado com a sua ideia de ajudar as mães, né? O seu expert, qual que é a promessa dele? Qual Eu que é a roma dele? ajudo você, gestante e mamãe de bebês, a se preparar para a chegada e ter domínio em cada fase. Nossa, que massa. Que massa E mesmo. exatamente o que eu buscava na minha maternidade, ter domínio, saber o que fazer, proporcionar qualidade de vida para eles. Que massa. E vem cá, nessa chegada ao 6 em 7, deve ter tido erros e acertos. Quais foram alguns erros que você cometeu nessa jornada que você acredita que não deve, nem que não deveria, mas se você soubesse, você não teria cometido? Olha, o primeiro erro foi demorar tanto para jogar o chapéu em cima do muro. E assim, hoje, Érico, com toda essa maturidade, já vivenciando todas as oportunidades que o empreendedorismo digital ele está me proporcionando, eu vejo quando a gente pensa pequeno, sabe, no dia a dia. E quando a gente está aqui, né, vivendo todo esse processo, a gente consegue entender o quanto a gente pode impactar. E assim, é o mundo inteiro. Então, assim, um dos primeiros erros foi demorar tanto a tomar essa decisão, sabe, de vir para o empreendedorismo digital. E assim, é claro, nós cometemos vários erros, às vezes no processo, e eu acho que ele fez parte de tudo isso. E eu sempre lembro, Érico, da sua fala, feito é melhor do que perfeito. E exatamente foi isso que aconteceu comigo, porque eu não tinha domínio de nenhuma ferramenta, mas eu fazia acontecer, sabe? E eu gosto de olhar para o passado, né? E tá tudo lá registrado no perfil do meu especialista. Eu gosto de voltar ao passado e falar assim, olha, eu fiz. Eu não me paralisei diante desse processo, sabe? Isso foi combustível para mim,
sabe? Eu realmente pude aperfeiçoar a cada momento e alcançar mais famílias e melhorar nosso engajamento. E tem um trabalho fantástico realizado ali, impactando de forma gratuita também várias pessoas, né? É o que a gente, né, a gente promove aqui com esse trabalho no empreendedorismo. É, e eu não, e assim, né, eu acho que tem dois erros aí que talvez faça sentido. Que massa. E assim, quando você entra no feito melhor que perfeito, na insegurança de não fazer, quando você debatia com aquilo, ó, tô insegura. Ó, o que você pensava para fazer? Porque assim, muita gente, eu vou chutar que algumas pessoas vão deparar com as mesmas, mesmo desafio, né, de estar começando, de talvez um pouco de insegurança, ou muito de insegurança, e elas vão parar. Elas vão chegar e não vão no curso, nem no curso de empreendedorismo, elas vão jogar a toalha. Não vão nem jogar o chapéu do outro lado do muro, elas vão jogar a toalha. Por que você não jogou a toalha? O que você consegue de alguma forma olhar para si e pensar, cara, o que me fez continuar? Érico, consigo com muita clareza. E assim, eu me emociono a pensar e lembrar de todo esse processo. Eu passei diversas situações, assim, que se fosse olhar, eu não estaria aqui agora contando esse resultado, né? O quanto a gente proporcionou, né, nessa jornada. Mas eu não gosto de olhar com peso, eu olho com alegria. Por quê? Eu vivenciei uma dificuldade muito grande. Por quê? Eu não tinha rede de apoio, estava na pandemia, ou seja, eu não tinha babá para guiar meus três filhos, eu não tinha alguém para zelar pela minha casa. Então, além de dar conta da engenharia, coordenadora de um projeto tão incrível, de zelar pela qualidade de vida dos meus filhos, porque eu não deixava meus filhos em tela, né? Então, eu tinha que fazer toda uma gestão ali do meu dia para realmente fazer acontecer nesse empreendedorismo digital. E assim, essas dificuldades que eu vou falar agora, elas foram combustíveis para que eu falasse assim, eu não posso desistir do meu processo. É por isso que eu preciso, né? Então era pelos meus filhos, era pela minha família, era poder para cada vez mais, né, poder me doar, né, não só a minha presença, mas também a qualidade de vida para eles, porque eu penso assim, eu não penso só nos meus filhos. Eu penso o quanto eles também podem impactar futuramente no nosso mundo, né? Então, eu tenho um olhar muito criterioso com os meus filhos e toda aquela dificuldade de não ter ninguém, de ter que cuidar a hora que eles dormem, eu vou lá e, né, faço a minha jornada. E a forma de lançamento, ela me ajudou muito nesse processo, porque eu tinha ali um passo a passo para que eu me norteasse do caminho. Então, eu, Rayane, sem entender nada do marketing digital, eu tinha ali uma condução espetacular que me norteava e me proporcionava todo esse ajuste, né? Ajuste familiar, ajuste né, da minha segunda profissão. Então, assim, era, né, às vezes quando eu pedia ajuda, meu pai, né, que foi um grande parceiro aí nessa jornada, quando ele ficava com os meus filhos, ele entendia o que eu estava em casa, né, e eu trabalhava dentro da minha casa, junto aos meus filhos, então eles sentiam que eu estava ali, então era difícil para mim, às vezes, ou escutar um choro, sabe, de perceber que eu estava ali realmente fazendo falta, mas eu pensava, olha, esse processo é para eles, é por eles, é pela minha família, né? Então eu olhava para isso com muito carinho, né? Então assim, eu de fato não seriam essa jornada triplicada, né, da vivência dos meus filhos que me fariam desistir desse processo. Pelo contrário, eles sempre foram a minha luz, sabe, para que eu pudesse realmente seguir. Interessante. Tem gente que deixa de fazer por causa dos filhos. E você fez por causa dos filhos. Tem gente que deixa de fazer porque não tem tempo. E você fez porque você não tinha tempo. Tem gente que vai deixar de fazer porque não tem dinheiro, ou sabe-se Deus o que é. E você, eventualmente, esse não foi seu caso, porque você já estava confortável, né? Mas você acaba encontrando um combustível a mais. Transformar os seus desafios em combustível. Tá aí, galera. Transforme os seus desafios em combustível. Porque a vida acontece, porque sejam por causa dos filhos, marido, empresa. E quando esses desafios pararem na sua frente, lembra, você não tem que deixar de fazer por causa deles. Você tem que fazer por causa deles. Porque você tem esses desafios. É quase que transformar os seus conhecimentos em combustível. Tem a frase, é engraçado, tem a frase, eu acho que é conhecida, eu vi na internet, não é minha não, né? O problema é a solução.
Só que é engraçado disso, porque eu vivo isso o tempo inteiro, porque imagina quanto problema eu não tenho, né? Quanto mais desafios você tem, mais problemas você tem. Aí eu costumo dizer que o problema é a solução depois que ele vira palestra, depois que vira vídeo. Porque na hora o problema é o problema, né? Mas eu acho que existe uma mentalidade que faz isso aí, certo? É transformar a razão de não fazer na razão de fazer. E isso acontece aonde? É uma escolha. A gente escolhe deixar de fazer por causa de ou fazer por causa de. E deixar de fazer por causa de A ou exatamente fazer por causa de A acontecendo. E quando você faz isso, é interessante isso, porque quando você eventualmente exercita isso de transformar seus problemas no combustível, os problemas passam a ser até um presente. Por Exato. quê? Você teve seus filhos vindo tudo de uma vez, não consigo nem imaginar a história. Eu queria ter gêmeos, quando eu falo isso várias vezes. Eu queria ter gêmeos. Porque vem tudo de uma vez, eles vão crescer juntos, vai ser muito bom. Aí veio o primeiro e eu falei, meu Deus, graças a Deus que veio um de cada vez. Tipo, na hora do. E você ainda teve o negócio de vir três, né? Mais ou menos ao mesmo tempo. Foram os trigêmeos de verdade? É isso ou eles vieram mais? Não, na verdade, eu adotei um bebezinho com 6 meses e eu estava esperando já há 5 anos. E Deus é, proporcionou esse momento, porque eu estava fazendo a fertilização in vitro e ele chegou exatamente no dia da transferência dos embriões. Então foi uma permissão de Deus. E assim, foi intenso, foi demais. Mas assim, Érico, nossa, valeu demais. Eu vivo os Você, melhores dias da minha vida. você adotou, fez a fertilização in vitro e Os vieram gêmeos, dois da fertilização. Os os gêmeos, um gêmeos, que é casalzinho. comum, que é comum na fertilização, eles até falam, né? Normal acontecer. Aí veio três. 3 bebês, Então, meu Deus, não literalmente. dá nem pra se um correr para um lado, o pai pega, o outro correr para o outro. Se correr três ao mesmo tempo, quero ver o que acontece, né? Mas Pois assim, é. pensando nisso, né? Quando a gente vê isso, o problema deixa de ser o problema e o problema passa a ser a solução. E às vezes, quando eu estou nos meus problemas, eu pergunto: será que isso é um presente de Deus? Ou será que isso é um problema do problema? Porque às vezes a gente só pensa no problema como um problema, né? Mas quando a gente começa a virar essa chave e começa a entender que foi escrito assim, e que de repente essa era a razão para você criar um crescimento maior, no seu caso, definitivamente crescimento em propósito, crescimento em um projeto mais interessante para essa sua jornada, ajudando um monte de mãe a não viver dificuldades que eventualmente você deve ter vivido, ajudando um monte de filhos que ajudou a mãe, você ajuda todo mundo, ajuda o marido, ajuda o filho, ajuda você. É um efeito muito grande, né? O problema pode ser um presente, se você escolher como tal. E e você vai deixar de fazer por causa do problema ou vai fazer por causa do problema? Se é tempo, é justamente porque você não tem tempo que você tem que estar lá. Se é apoio, é justamente porque você não tem apoio que você tem que estar lá. Porque eventualmente o ganho financeiro, o ganho de propósito, o ganho de você poder trabalhar de onde você quer, que tem uma boa conexão de internet da sua cidade, você quer ficar aí em Patinga, fica em Patinga, quer mudar para o interior, muda para o interior, quer para os Estados Unidos, muda para os Estados Unidos, você vai poder fazer isso. Né? Essa liberdade de escolha. Escolha também da hora que você vai fazer as coisas. Você tá meio que no controle, é mais você é o controle, não a pessoa que está ao efeito do outro controle, né? E tudo isso vale a pena demais. Eu queria te agradecer demais. Eu acredito que se a galera entender alguma das coisas que foi falado aqui, é, é um impacto para a vida inteira, né? E você que está de casa, é importante você estar no curso de empreendedorismo. Vou ressaltar porque é importante. Vou continuar repetindo. Vou falar também que às 7h37 hoje mesmo vou dar uma aula de aquecimento também, diferente dessa que é um estudo de caso, né, onde a gente conversa com o aluno. Nessa aula eu vou falar como é que você começa sem audiência. Então, se o seu Instagram não tem audiência, é uma boa ideia para você ir se aquecendo ao curso de empreendedorismo digital. É importante que você esteja mais no curso do que nessa aula de aquecimento, mas se você quiser ir um passo além, você não está de brincadeira. E é engraçado, quando a gente vai um passo além, a gente se destaca, né? Que a maioria das pessoas vai tender a ficar
onde a maioria das pessoas vão ficar. E que você quer ser uma pessoa destacada, você tem que destacar fazendo o que as pessoas que se destacam fazem, que elas ligam, chega de desculpas e aparecem lá, né? Então vou dar essa aula. A gente ainda tem aquecimento quinta e sexta. Quinta eu estou viajando, então eu faço essa entrevista e depois viajo já. Mas é isso aí. É importante que você esteja lá e lembra, medita nessa, ou reflete nessa. Que o problema que está te parando? Será que ele é o problema ou é o presente? Quando essa ficha cair, seu jogo muda, inclusive em qualquer área da vida, né? Em qualquer área da vida. Rayane, obrigado, gratidão. Érico, eu que agradeço. E assim, eu queria te falar sobre a resistência do novo. Eu acho que isso é tão importante, porque assim, só depois do processo que a gente vive, que a gente vê o atraso que a gente ocasionou na nossa vida. Então, o novo às vezes assusta, e às vezes o resultado que é falado assusta também, às vezes a gente não acha que aquilo é pra gente. Então, abrir realmente para esse olhar, né, e tudo que você disse que vai ser importante na jornada de cada um. Obrigada, A resistência do Érico. novo. Abraço, Rayane. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.